Agora, vamos com as armas. Vamos. A guerra moderna trouxe consigo imagens de alta tecnologia, ataques aéreos precisos e drones armados. No entanto, nas vastas planícies do leste da Ucrânia, uma cena de outro tempo se apoderou do campo de batalha. A guerra de trincheiras. Soldados ucranianos, lutando dia e noite, foram forçados a adotar táticas de séculos passados. Eles foram instruídos para resistir às ondas intermináveis de tropas russas, que, como um eco da Primeira Guerra Mundial, assolam sobre a lama e o caos. Há meses, as tropas da Ucrânia se refugiaram nesses estreitos corredores de lama e morte, onde cada dia pode ser o último. Nesta nova entrega de Mundo de Armas, exploraremos como esses soldados enfrentam a brutalidade da guerra moderna a partir das trincheiras, protegendo-se de atiradores de elite, suportando ataques incessantes e utilizando cada centímetro de terreno a seu favor. O que significa sobreviver em um ambiente tão impiedoso? A resposta está aqui, nas entranhas do conflito mais impiedoso da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da guerra contra a Rússia, em fevereiro de 2022, todos os dias há uma batalha pela frente. Nas frentes de Bakhmut e outras cidades sitiadas, os soldados ucranianos vivem presos entre a lama, as balas e a morte. As trincheiras, que uma vez foram vistas como relíquias de guerras antigas, se tornaram sua única salvação. Essas trincheiras improvisadas são sua primeira linha de defesa, mas também sua armadilha mortal. As trincheiras se estendem por quilômetros, zigue-zagueando pelo terreno, como cicatrizes abertas na terra. Aqui, os soldados enfrentam não apenas o inimigo russo, mas também as condições desumanas do seu ambiente. O frio penetra nos ossos, a umidade encharca cada camada de roupa e a lama adere às botas como uma segunda pele, dificultando qualquer movimento. Os abrigos improvisados oferecem pouca proteção contra os elementos, e o perigo de ataques aéreos e bombardeios é constante. Acostumado com apenas uma cama regular e Um apartamento, vivendo com meus amigos. Então, chegamos diretamente aqui no primeiro dia. A primeira tarefa para nós foi construir um lugar onde iríamos viver. A vida nas trincheiras é um ciclo interminável de vigilância, combate e medo. Os soldados mal conseguem dormir, e quando o fazem, é com um olho aberto e uma mão perto de sua arma. O tempo parece congelar nestes corredores escuros e claustrofóbicos, onde o perigo espreita em cada canto e cada sombra pode esconder a morte. Em uma guerra onde o inimigo pode estar a apenas alguns metros, os atiradores de elite são a principal ameaça para os soldados ucranianos. Esses especialistas em camuflagem espreitam à distância, esperando o menor vislumbre acima do parapeito de uma trincheira. Para os combatentes, cada movimento é um risco calculado, e cada minuto exposto pode ser o último. É uma guerra psicológica além de física, onde a tensão constante pode ser tão exaustiva quanto os próprios tiros. No entanto, os soldados aprenderam a se adaptar, cavando túneis dentro das trincheiras ou usando dispositivos de visão térmica para localizar o inimigo antes que eles sejam descobertos. Há um grande número de troncos agora, aqui na floresta. Pode haver exercícios de fogo ao vivo lá. Desde os primeiros dias da guerra e do bombardeio em Kiev, desde 24 de fevereiro, nossa divisão foi uma das primeiras a ser formada
Viemos aqui e começamos a escavar aqui. Os atiradores de elite russos são treinados para detectar qualquer sinal vital. Um capacete que se sobressai por engano, um movimento brusco ou até mesmo um reflexo de luz em uma arma. Nas trincheiras, os soldados sabem que a vida deles pode depender de não cometer o menor erro. Os franco-atiradores não apenas infundem medo, mas também desestabilizam as defesas ucranianas, obrigando os soldados a se moverem com cautela, sempre sob a ameaça de serem abatidos. Mais de 10 quilômetros, 20 quilômetros ou 30 quilômetros, eu não sei. Todos os dias nós reconstruímos uma nova. Cada dia nós reconstruímos. Apesar dos horrores que a vida nas trincheiras traz consigo, essas posições oferecem uma vantagem crucial na defesa da Ucrânia. A região de Donbás é caracterizada pela abertura de seu terreno. As trincheiras permitem que os soldados se posicionem de maneira que possam resistir às ondas de soldados russos que avançam em formações que lembram a Aped Sumoto, as cargas humanas do passado. Neste terreno, os defensores concentram seu fogo e esperam o momento preciso para contra-atacar, o que tem sido devastador para as forças russas. As trincheiras também oferecem vantagens significativas em visibilidade e proteção. A partir destas covas cavadas na terra, os soldados ucranianos podem observar os movimentos do inimigo sem se expor demais. Além disso, as trincheiras dificultam os ataques diretos por parte das tropas russas, obrigando-os a avançar por terreno aberto, onde são alvos fáceis para a artilharia ucraniana. No entanto, isso não se traduz em uma superioridade avassaladora. Os bombardeios constantes convivem todos os dias em uma batalha pela sobrevivência. É um trabalho duro, todas essas armas explodem debaixo da terra. Se você estiver mais abaixo, é muito, muito mais seguro para você, porque todos os robôs que voam por causa dos explosivos voam em diferentes tamanhos, mas se você estiver mais baixo, eles voam abaixo da cabeça. Mas não na sua cabeça. Não importa qual seja o calibre ou tipo de arma. É o mesmo princípio, sabe? A tática russa para acabar com as trincheiras ucranianas é simples e brutal. Bombardeios contínuos seguidos de ataques de infantaria com granadas. Durante horas, ou até dias, os russos lançam projéteis de artilharia sobre as posições ucranianas, desgastando tanto a infraestrutura quanto o moral dos defensores. Quando acreditam que enfraqueceram suficientemente as defesas, enviam suas tropas para atacar as trincheiras, em uma sequência que se repete uma e outra vez. As explosões sacodem o solo e os corpos, enquanto o ar se enche de poeira e gritos. Mas apesar de tudo, os soldados resistem, sabendo que a única alternativa é a morte. As trincheiras oferecem alguma proteção contra os bombardeios, mas não o suficiente. As explosões rasgam a terra, destruindo tudo em seu caminho. E aqueles que sobrevivem se encontram cobertos de poeira, lutando para se manterem firmes em meio ao caos. Ao longo do conflito, o exército russo implementou uma estratégia brutal que lembra as táticas de desgaste da Primeira Guerra Mundial: ataques em ondas humanas. Vladimir Putin, disposto a sacrificar inúmeras vidas em sua ânsia por tomar território, enviou várias de suas tropas para as linhas ucranianas. As tropas avançam desesperadamente rumo às trincheiras inimigas, tentando romper as defesas. Quem tem mais granadas geralmente vence. Em uma trincheira, quem tem mais granadas geralmente vence. O assalto à trincheira é, eu acho, a tarefa mais difícil nesta guerra.
Além dos bombardeios e dos atiradores de elite, o verdadeiro inimigo nas trincheiras é o esgotamento. Os soldados ucranianos passaram meses nessas trincheiras, lutando não apenas contra os russos, mas também contra seus próprios corpos e mentes. O frio, a falta de sono e a incerteza constante afetam tanto física quanto mentalmente aqueles que estão na frente. Os soldados enfrentam uma rotina exaustiva. Vigiar, combater, tentar dormir um pouco e repetir. As condições higiênicas são deploráveis e as doenças se espalham facilmente. A fome é outro inimigo silencioso, já que os suprimentos muitas vezes não chegam com regularidade. Apesar desses desafios, os soldados continuam lutando, movidos pelo senso de dever e a vontade de defender seu país. É uma pergunta um pouco dolorosa para nós, porque especialmente a nossa equipe não tem rotação. Então você precisa de mais homens. Front da linha. Sim, sim. Mais pistolas, mais equipamentos e, acima de tudo, mais homens. O impacto psicológico é igualmente devastador. A ideia de que qualquer momento pode ser o último, ver companheiros de armas morrerem e a constante pressão dos ataques russos fazem com que a guerra de trincheiras não seja apenas uma luta física, mas também emocional. Muitos soldados enfrentam o trauma da guerra, mas nas trincheiras não há tempo para luto ou reflexão. A única opção é seguir em frente. À medida que o conflito continua, os soldados ucranianos aprenderam a se adaptar às táticas russas e a utilizar este cenário a seu favor, não apenas como defesas, mas também como armadilhas para os russos, direcionando-os para áreas específicas onde podem ser emboscados. A cooperação é chave e cada um tem um papel crucial a desempenhar. Na defesa de sua posição, as baixas são constantes. Todos os dias, novos nomes são adicionados à lista de mortos e feridos, enquanto as trincheiras se tornam túmulos improvisados para aqueles que não conseguem sobreviver aos ataques russos. Os companheiros dos caídos devem continuar lutando, sabendo que cada baixa representa uma perda devastadora, não apenas para o exército ucraniano, mas também para suas famílias e comunidades em casa. O medo percorre seus corpos, mas em um terreno como este, aprender a viver com isso é sinônimo de sobrevivência. O principal é não entrar em pânico. Desenvolvi um hábito automático quando ouço algo, vejo algo, ou muitas vezes apenas sinto que algo está errado. Então busco formas de me esconder. Claro, há medo, muitas coisas que estão no céu você simplesmente não consegue ver. Apesar de estar em desvantagem numérica e muitas vezes tecnológica, os defensores conseguiram maximizar o uso de seu armamento para resistir aos ataques russos e manter suas posições nas trincheiras. Uma das armas mais valiosas para os ucranianos é o rifle de assalto AK-74, uma evolução moderna do lendário AK-40, e 7, famoso por sua durabilidade e confiabilidade nas condições mais extremas. Com um design robusto, essa arma é ideal para o combate próximo nas trincheiras, permitindo aos soldados atirar com precisão e manter sua posição contra as ondas russas. Também desdobraram uma grande quantidade de drones armados e de reconhecimento para melhorar sua capacidade defensiva e ofensiva. Esses drones, tanto comerciais quanto militares, permitem às forças ucranianas identificar as posições inimigas, corrigir o fogo de artilharia e lançar pequenas bombas sobre os soldados russos. Os drones mudaram radicalmente a dinâmica da guerra de trincheiras, proporcionando aos defensores uma vantagem tática ao poder monitorar os movimentos do inimigo sem se expor ao fogo direto. Uma arma que os soldados de Essom não enfrentaram, que torna a vida na trincheira do século XXI mais perigosa, é o drone. Essas máquinas, muitas vezes armadas com granadas ou morteiros, podem pairar sobre as trincheiras inimigas, de onde seu operador pode identificar soldados individuais como alvos, ou chamar um fogo de artilharia de precisão. Embora a chegada de novas tecnologias, como drones e sistemas de comunicação mais avançados, tenha permitido aos ucranianos melhorar as defesas,
Os homens com mais experiência em conflitos bélicos recorrem a armas e táticas em que confiam plenamente. Nos primeiros dias, nós tínhamos basicamente 3 lançadores de granadas de produção caseira e algumas granadas não tínhamos muita chance de atingir os tanques inimigos. Os ombros ficaram mais confiantes. O espírito de luta se levantou, e vamos dizer assim. E quando foi a última vez que você usou essa arma aqui? A guerra de trincheiras na Ucrânia é uma reminiscência dos horrores da Primeira Guerra Mundial, mas com a letalidade da guerra moderna. Os soldados ucranianos, presos em um ciclo de violência e desgaste, continuam resistindo em condições inimagináveis, enfrentando um inimigo que parece não ter fim. Cada dia nas trincheiras é uma batalha pela sobrevivência. Uma luta que testa os limites do corpo humano e a força do espírito. A guerra pode mudar, mas nas trincheiras os desafios permanecem constantes. O frio, o medo e a morte. No entanto, os soldados ucranianos demonstraram uma resiliência surpreendente, defendendo sua pátria nas condições mais brutais possíveis. Nas profundezas dessas trincheiras, cheias de lama e sangue, a guerra continua, e com ela, o legado daqueles que lutam por um futuro além das trincheiras. Assim chegamos ao final do vídeo. Se você quer conhecer mais conflitos bélicos como esses, convidamos você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!